Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nós estamos falando, é, sobre este livro do professor Felipe Aquino, O Purgatório, o que a Igreja ensina. Você gostou? Compartilhe. Não gostou? Pode também fazer isso aqui. Eu não gostei da matéria, né? O importante é nós ouvirmos, né? Mas tudo que está sendo meditado aqui, sendo colocado aqui, foi tirado do Catecismo da Igreja Católica, né? O próprio Felipe Aquino escreveu esse livro, o professor Felipe Aquino, sempre está na Canção Nova, um homem de Deus mesmo, né? Tem um conhecimento profundo e sou um dos seguidores dele. E às vezes essas pregações têm acesso através dos livros, mas às vezes não tem acesso até as pessoas mais simples, né, como o seu Zé, a Dona Maria, entendeu? E precisam ter esta informação também. Hoje o tema é o purgatório e as indulgências. Doutrina das indulgências está intimamente ligada à realidade do purgatório. Por isso, vamos mostrar o que a Igreja ensina sobre isso, certo? A gente sempre lembra daquela palavra que Jesus disse ao primeiro Papa, São Pedro: o que ligares na terra será ligado no céu. Entendeu? Então o catecismo, aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1498, diz assim: pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmo e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais, sequelas dos pecados. O Papa Paulo VI, em 1963 a 78, logo após o Concílio Vaticano II, confirmou mais uma vez a realidade do purgatório e das indulgências na Constituição Apostólica, Doutrina das Indulgências. Nela ensina com clareza toda a verdade sobre esta matéria. O documento, diz: a doutrina e o uso das indulgências vigentes na Igreja Católica há vários séculos encontram sólidos apoio na revelação divina, ao qual, vindo dos apóstolos, se desenvolve na Igreja sobre a existência do Espírito Santo, enquanto a Igreja, no decorrer dos séculos, tende para a plenitude da verdade divina até que se cumpra nela a palavra de Deus. Eu esqueci de falar, caneta e papel na mão, para você anotar, entendeu? Assim que fica claro. Ou você comprar esse livro também, né? Eu comprei direto do professor Felipe Aquino, não lembro quanto eu paguei, mas é muito barato também, certo? Então fica assim claro que tem base sólida na doutrina católica, revelação e tradição. Como disse o Papa Paulo VI, se desenvolve na Igreja sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus, Não é coisas humanas, é sobre a inspiração do Espírito Santo. Como surgiram as indulgências, O uso das indulgências teve a sua vida nos primórdios da Igreja. Desde os primeiros tempos, ela usou o seu poder de remir a pena temporal dos pecadores. Sabemos que na Igreja antiga, dos primeiros séculos, a absolvição dos pecados só era dada ao penitente que se acusava dos próprios pecados e se submetesse a uma pesada penitência pública. Por exemplo, jejum de 40 dias até o pôr do sol, trajando-se com sacos e usando silício, autoflagelação, retirada para um convento, vagar pelos campos vivendo de esmola, além de ser privado da participação da liturgia eucarística e da vida comunitária. Isto era um horror, e realmente, Você já imaginou se fosse até hoje?
Jesus tomar conta, né? Então, que tinha um pecado é o escândalo. Aquele que blasfemasse o nome de Deus, da Virgem Maria ou dos santos, ficava na porta da igreja sem poder entrar 7 domingos à missa paroquial. Como que era mais rígido, né, meu irmão? E como que era mais rígido, né? Então as pessoas, elas ficavam na porta, aquela pessoa que falasse mal da igreja, falasse mal de Deus, né? Da igreja, da Virgem Maria, blasfemasse, ficava na porta da igreja sem poder entrar 7 domingos durante a missa paroquial. E no último domingo ficava no mesmo lugar, sem capa e descalço. E nas 7 sextas-feiras precedentes jejuava a pão e água, sem poder neste período entrar na igreja. Aquele que rogasse uma praga aos pais devia jejuar 40 dias a pão e água. Sangue de Jesus, né? Essas pesadas penitências e outras tinham o objetivo de extinguir ao penitente os requisitos, né? Os requisitos do pecado e as más inclinações que o pecado sempre deixa na alma do pecador, fazendo ele voltar a praticar. Duro, né? Exigente mesmo, né? Mas graças a Deus que hoje não é assim, né? Na face das perseguições dos primeiros séculos, né? Quando era grande o número dos mártires, muitos cristãos ficavam presos aguardando o dia da própria execução. Eram os confessores da fé. Surgiu nessa época de um belo costume, os penitentes recorriam à intercessão dos que aguardavam presos à morte. Um deles escrevia uma carta ao bispo pedindo a comutação da pesada penitência do pecador. Eram as chamadas Cartas da Paz. Com este documento, entregue ao bispo, o penitente era absolvido da pesada penitência pública que ao confessor lhe impusera, e também da dívida para com Deus e a pena temporal que a penitência satisfazia. Assim, transferia-se para o pecador arrependido o valor satisfatório dos sofrimentos do mártir. E nessa época, né, desta forma, começou o uso da indulgência na igreja. Muitas vezes os penitentes não tinham condições de saúde suficiente para cumprir esta penitência tão pesada, isto é, fez com que a igreja, com o passar do tempo, essas etapas sucessivas, né, e graduais, fosse abrandando as penitências. Na Idade Média, a igreja, com certeza de que ela é a depositária dos méritos de Cristo e de Nossa Senhora e dos santos, o chamado tesouro da igreja. Começou a aplicar isto aos seus filhos pecadores, inspirados pelo Espírito Santo. Os papas e concílios, a partir do século IX, né, entenderam que podiam aplicar esses méritos em favor dos penitentes que deviam cumprir penitências rigorosas. Assim, surgiram as obras das indulgências, que substituíram as pesadas penitências. O jejum rigoroso foi substituído por orações, a longa peregrinação por pernoitar em um santuário, as flagelações por esmolas. A partir daí, a remissão da pena temporal do pecado, obtida pela prática dessas obras indulgenciadas, tomou o nome de indulgência. No exemplo das pesadas penitências públicas citadas aqui, né, elas eram substituídas respectivamente por uma indulgência de 7 semanas e por uma indulgência de 40 dias. Por isso, as indulgências eram contadas em dias, semanas e meses, porque assim era também
contadas as penitências públicas. Com a reza do terço, por exemplo, né, em qualquer dia do mês de outubro, se ganhava a indulgência até 7 anos. No século IX, os bispos, né, já concediam indulgências gerais, isto é, a todos os fiéis, sem a necessidade de mediação de um sacerdote. Assim, os bispos estipularam que, realizando certas obras determinadas, os fiéis poderiam obter, pelos méritos de Cristo, a remissão das penas devidas aos pecados já absolvidos. É preciso compreender, irmãos e irmãs, né, que esta prática não se continua, que essa prática não se constitua em algo mecânico, não. O penitente, ao cumprir a obra de indulgência, devia trazer consigo as mesmas disposições anteriores daqueles que cumpriam no passado as pesadas penitências, isto é, profundo amor de Deus e repúdio radical a todo pecado. Sem isso, não se ganharia a indulgência. Sangue de Cristo, né? Com o passar do tempo, e principalmente por causa das questões das indulgências, no tempo de Martinho Lutero, no século XVI, né, as indulgências foram ofuscadas e tornaram-se objeto de críticas. No entanto, após o Concílio Vaticano II, 1962-65, o Papa Paulo VI reafirmou todo o seu valor na Constituição Apostólica Indulgenciarum Doutrina, que quis claramente mostrar o sentido profundo e teológico das indulgências, excitando os católicos ao espírito de contrição e penitência de que deve movê-los a realizar a obra de indulgências, removendo toda a aparência de messianismo espiritual ao passado. Irmãos, é uma maravilha, eu sempre faço indulgência, né? Eu sempre procuro fazer, um exemplo, você pode fazer indulgência todo dia, como você comunga, você participa da Santa Missa, né? Confessa, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria para o Papa, né? Uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Glória ao Pai para o Papa, e faz 30 minutos de oração, e você ganha a indulgência plenária. Amém? Vamos mais uma aula depois, vamos participar, né? O que você está achando dessas colocações? Hoje foi muito rica a colocação de hoje, né? Muitas coisas que eu li aqui não tinha conhecimento. Então, a importância dessa catequese, para quê? Para que nós crescemos na fé também, na fé de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro, ele tem 95 páginas, né? Nós estamos aqui na metade ainda, né? Então, temos muita coisa ainda pela frente para aprender, certo? Então, hoje, nós ouvimos o purgatório e as indulgências. Também você tem indulgência, você ganha indulgência quando no dia 1º de novembro até o dia 8 de novembro, que é chamada a Semana das Almas. Nesse período, as pessoas que participarem da Santa Missa, fazer uma boa confissão, né? Rezar para o Papa, uma Ave Maria, um Pai Nosso e um Glória, e visitar um cemitério e rezar pelas almas do purgatório. Essa pessoa ganha a indulgência plenária. Amém? Rezemos uma Ave Maria para as almas dos nossos parentes que ainda se encontram no purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.